Quando a gente fala desse tema, né, o servidor municipal e a emenda constitucional número 103, a gente precisa lembrar que a emenda 103 ela trouxe uma mudança radical e significativa até no que nós conhecíamos até então de regimes próprios. E por que uma mudança radical e significativa? Porque nós vínhamos, desde a Constituição de 88, tendo as normas que estavam inseridas lá no texto, não como um balizador, e sim como algo de observância obrigatória para todos os regimes próprios. E aí, no meio das discussões da emenda constitucional número 103, ou melhor, a proposta de emenda sai do Poder Executivo Federal com essa perspectiva, né? Ela sai do Poder Executivo Federal desta forma, e ao chegar no Congresso, o Congresso entende por bem em inovar em termos de regime próprio. Inovar em que sentido? Inovar no sentido de dizer o seguinte: olha, agora nós não vamos manter esta unidade previdenciária, nós não vamos manter essa, digamos assim, uniformidade de todas as esferas. Nós vamos simplesmente liberar estados e municípios de vários aspectos da Previdência. E o que é pior, né? Lá atrás, quando esse discurso começa, ele começa no seguinte sentido: estados e municípios estão fora da reforma da Previdência. E aí nós estamos aqui com várias pessoas que lidam no dia a dia com o regime próprio e que com certeza foram obrigadas a explicar para prefeitos, para vereadores, para os próprios servidores, que aquilo que foi falado antes da aprovação da reforma e também no momento da aprovação da emenda 103 não era de fato uma realidade. Por quê? Porque estados e municípios não foram deixados, né, totalmente de fora da reforma da Previdência. Hoje, a emenda 103, ela traz normas, e aí eu já vou passar aqui para o nosso próximo slide. Hoje, a emenda 103, ela traz normas que eu classifico elas em dois tipos, né? As normas que nós chamamos de obrigatórias e as normas que nós chamamos aqui de facultativas, tá? E aí, dentro das próprias normas obrigatórias, nós temos que criar uma subdivisão desse tipo de norma. Por que nós temos que criar esta subdivisão? Porque a emenda 103 assim o fez. Ela disse o seguinte: existem regras aqui que estados e municípios não têm escolha, devem observar obrigatoriamente. Só que estas regras, ou melhor, no que tange a estas regras, eu vou separá-las em três grupos, né? As regras que a gente pode chamar de regras de aplicação imediata, né? Ou seja, que já estão valendo desde novembro de 2019, desde 13 de novembro de 2019, mas no final nós vamos citar aí uma regra, né? Uma dessas regras, né? As regras que eu classifico elas e chamo elas de regras com prazos, né? Ou seja, com prazos estabelecidos para a sua implementação, né? Com prazos estabelecidos para a sua implementação, e esses prazos foram estabelecidos em alguns aspectos pela própria Constituição Federal e em outros por atos administrativos. Vou citar dois exemplos aqui. Um deles, inclusive, o município de Toledo já superou, né, segundo a informação que eu recebi da Roseli, que é a questão da elevação da alíquota para 14%, né, para se manter o mesmo percentual que é cobrado dos servidores públicos federais. Essa norma na Constituição, ela é uma norma de aplicação imediata, mas o Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência, vem estabelecendo o quê? Ele vem estabelecendo prazos para esse cumprimento
não significando que os municípios e os estados estão liberados de fazê-lo enquanto este prazo não se encerrar. Não, mas prazos para efeitos de comprovação da regularidade previdenciária do ente federado junto à União. E essa regularidade previdenciária, nós não podemos nos esquecer nunca, que é fundamental para que o município continue recebendo recursos federais, né, das mais variadas ordens, transferências voluntárias, empréstimos, avais, e assim vai, né? Nós temos que, digamos assim, ter em mente que este prazo que está lá estabelecido é um prazo definido para efeitos de fiscalização, como eu disse, no âmbito federal, e não um prazo definido para efeitos de cumprimento dessa regra. Inclusive, isso ganha uma importância ímpar a partir do momento em que alguns tribunais de contas pelo país já vêm dizendo que vão exigir a alíquota de 14%, independente do prazo fixado pelo Ministério da Previdência. Não é? Nós temos regras que têm seus prazos estabelecidos na própria emenda. Nós vamos falar de uma mais à frente, que é a regra relacionada à implementação da contribuição previdenciária, ou melhor, da regra relacionada à previdência complementar. Né? A regra da previdência complementar tem um prazo de 2 anos para ser cumprida, e ela consiste, como a gente vai ver, na obrigatoriedade de instituição desse sistema para os servidores de todas as esferas, tanto municipal quanto estadual. Né? E temos algumas regrinhas lá que também são obrigatórias, mas que exigem regulamentação, como é o caso, por exemplo, lá da Lei de Responsabilidade Previdenciária, que ainda vai ser editada. E temos as chamadas regras, ou aquelas que eu estou classificando como normas facultativas. Esta sim, de total liberalidade para os entes federados. E estas normas, elas estão relacionadas a quê? Elas estão relacionadas a benefício, tá? Então, hoje, pela emenda 103, o ente federado só pode custear ou só pode ter no regime próprio aposentadorias e pensões, né? E pode, dentro do que estabelece a emenda constitucional número 103, ter a liberdade de definir os requisitos, a para concessão de ambos, né, claro, e a metodologia de cálculo e de reajuste desses benefícios, ok? Então, esta sim é uma das regras que estão, vamos dizer assim, dentro daquela liberdade outorgada ao ente federado. E aí, eu tenho dito mais recentemente que nós estamos diante de um quadro de uma liberdade vigiada. E por que uma liberdade vigiada? Porque tem alguém nos fiscalizando? Não. Por quê? Porque esta liberdade pressupõe o quê? Pressupõe a manutenção do equilíbrio, ou melhor, pressupõe a observância do equilíbrio atuarial do regime. Então, por exemplo, já me perguntaram se eu posso ter regras de aposentadoria dando o direito do servidor se aposentar com a última remuneração que ele recebe, o que já não é mais regra desde 2004. Já me perguntaram se eu posso ter regras de aposentadoria permitindo que o servidor tenha o direito à paridade, né? Todo o aumento dado aos ativos se estenda aos inativos, mesmo para aqueles que entraram depois de 2004. Qual a resposta? Dentro do novo contexto constitucional, a resposta é sim. Juridicamente, eu posso ter regras dessa natureza. Nossa, Bruno, mas você vai dar paridade para quem nunca teve?
Ora, a emenda 20, por exemplo, acabou com a paridade daqueles que esperavam ter, né? Então, se pode ir para o que é considerado ruim, eu entendo que também pode ir para o que é considerado bom. Agora, qual é a mola mestra? Qual é o alicerce desta decisão? O trabalho do Adilson, né? O Adilson, de posse daquilo que o ente federado pretende fazer, né? Pretende fazer, ele vai lá e estabelece dentro do cálculo atuarial essas, não vou chamar de variáveis, né, Adilson, mas vou chamar de premissas, né? Dizendo, olha, não, aqui a idade vai ser tal, vai ter que ter tanto tempo mínimo, vai dar direito à última remuneração de aposentadoria, vai dar direito à paridade para todo mundo. Ele vai lá usando essas premissas e vai calcular, olha, o seu passivo atuarial com isso vai ser tanto. Eu não sou atuário, mas eu já digo logo de cara, não acredito que haja regime onde hoje não há integralidade, não há paridade, que passe a ter, onde o passivo atuarial será reduzido. Né? A tendência é de que o passivo atuarial aumente exacerbadamente. Né? Agora, gente, o aumento do passivo atuarial exacerbadamente por si só é um impeditivo? Se eu estiver errado, você me corrija, Adilson. Mas quero crer que não. Porque não é só o aumento do passivo atuarial que é avaliado, é o equilíbrio atuarial. E hoje o parágrafo 1º do artigo 9º é claro ao dizer o que é equilíbrio atuarial. Né? É dizer que você tem uma dívida e tem ativos suficientes para pagá-la, mas não qualquer ativo. Ativo que tenha liquidez, ativo que tenha segurança, ativo que efetivamente você possa contar com ele como forma de financiamento daquele passivo. Né? Então, por exemplo, olha, eu vou aumentar meu passivo atuarial aqui e vou liberar aqueles terrenos que a prefeitura tem lá em Marte, né, para poder financiar o passivo atuarial. O que vai acontecer? Não vai haver equilíbrio atuarial. Não porque o passivo aumentou, mas porque as chamadas, eu acredito que é esse o termo, as provisões, né, ou melhor, as receitas, né, as provisões matemáticas, né, Wilson, elas não vão ser seguras, elas não vão poder ser aprovado e, consequentemente, sabe o que vai acontecer? Quando você tiver um plano de custeio que não indique o equilíbrio atuarial porque você não tem receitas seguras, a sua regra de aposentadoria e pensão definida localmente tem que ser declarada inconstitucional, porque ela não respeitou o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro. Então, hoje, essa é a grande premissa, para que você possa trabalhar. Eu tenho dito sempre, ontem, inclusive, eu falava em uma palestra que eu proferi ontem, dizendo justamente isso. Hoje, quem não quiser, e aí o ente federado tem três linhas a adotar, né? A primeira, manter as regras de aposentadorias atuais. A segunda, reproduzir literalmente no seu município as regras que estão lá na emenda 103 destinadas ao servidor federal. E a terceira, editar regras próprias, né? E aí eu tenho dito o seguinte, para quem quer editar regras próprias, as pessoas que procuram, eu queria fazer a lei aqui do município, quer fazer reforma previdenciária. Primeira pergunta, qual é a sua ideia? Você vai manter as regras atuais, vai copiar a 103 ou vai fazer as suas regras? Não, eu vou manter a atual, quero só um ajuste, ou então vou copiar a 103, ok? Agora, não, eu quero fazer as minhas regras. Bom, se você quer fazer as suas regras, a primeira conversa que você tem que ter é com o atuário. Né? Eu posso até estar junto contigo, no sentido de dizer assim, olha, os requisitos que ele quer para voluntária são essas, o requisito que ele quer para regra de transição é essa, o requisito da aposentadoria especial vai ser esse, dessa forma. E aí, colocar isso na mão do atuário para que o atuário fale, olha,
calculei aqui, se você transformar isso em lei, seu passivo vai para tanto. Né? Aí, a partir daí, é que nós passamos para essa segunda fase, que é transformar em lei aquilo que o município projetou. Quem está reproduzindo a emenda constitucional número 103 é um pouco mais fácil. Por que é um pouco mais fácil? Porque, em regra, a emenda 103 traz ganhos atuariais para os entes federados. Então, quem reproduzir tem a tendência de reduzir o seu passivo atuarial. Então, nesse caso, a gente pode, não vou dizer fechar os olhos e escrever, né? Porque vai precisar fazer também um cálculo atuarial, mas a gente escreve com mais segurança, e aí, enquanto a gente faz a adequação legislativa, paralelamente o atuário pode atuar também. Mas a grande premissa hoje, e os servidores precisam entender isso nessa discussão, o grande impacto da reforma previdenciária agora, para o ano de 2021, é a definição se serão mantidas as regras atuais ou se vai haver reforma. E, em havendo reforma, quais os impactos atuariais que ela vai causar naquele regime. Em definindo os impactos atuariais, segue-se em frente com a reforma. E aí, quando segue-se em frente com a reforma, nós temos hoje uma liberdade do ente para que ele estabeleça os requisitos que ele entender melhor para a aposentadoria dos seus servidores. A única coisa que ele não pode mudar, o único requisito que ele não pode mudar é a aposentadoria compulsória, né? A aposentadoria compulsória continua tendo o requisito de 75 anos, aplicável a todos os entes federados, né? Sem exceção. Uma outra coisa que o ente federado tem liberdade é a metodologia de cálculo. Ele pode estabelecer a metodologia de cálculo que ele entender pertinente para a sua aposentadoria e também a forma de reajuste, como eu até citei. Pode ressuscitar a última remuneração, paridade. A média hoje, que passou a ser de 100%, ele pode manter ela em 80%, pode trazer para 70%, ficar no meio termo, não ir para 100%, ficar entre 80% e 90%. Aquele cálculo que começa em 60% e mais 2% por ano que ele tem acima de 20%, ele pode variar, ele pode começar em 80%, ele pode não adotar esse cálculo de 60 mais 2%, ele tem a total liberdade para fazer isso, sempre contando ou sempre se baseando na premissa que nós citamos anteriormente, tá bom, gente? Então, essa é a grande discussão. Não adianta não adianta ir lá na Roseli, Roseli, você quer prejudicar a gente, você é contra o servidor. E eu falo isso de carteirinha, como a Roseli disse lá no início, eu também sou servidor, eu sou servidor do estado de Mato Grosso. E aqui em Mato Grosso, com todo o problema da pandemia, nós elevamos a alíquota para 14%, reduzimos a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas, mudamos as regras de aposentadoria para aplicar as regras da emenda 103, e hoje foi publicado no Diário Oficial da União a aprovação pela Previc do nosso plano de previdência complementar. Então, nós podemos dizer que os grandes cernes da reforma, o estado de Mato Grosso, mesmo nesse período de pandemia, conseguiu, né, vencê-los. Ainda temos alguma dificuldade com a unidade gestora, né, mas que ela deve sim estar superada dentro daquele prazo de 2 anos. Então, e o que a gente mais escutava e o que a gente mais escuta realmente é isso. Olha, você é contra o servidor. Não é uma questão de ser contra, é uma questão de como vai ser definida a conta a ser paga para que no final nós possamos decidir quem vai pagar a conta. E aí, eu também sempre digo o seguinte, o servidor, ele tem que ser considerado sob 2 enfoques, né? Sobre o enfoque servidor propriamente dito e sobre o enfoque cidadão, né? Então, eu posso até não pagar a conta como servidor. Minha contribuição foi só para 14, que é o obrigatório, né? Então, eu não estou pagando a conta como servidor. Mas, como cidadão, eu estou pagando a conta. Por quê? Porque se o ente federado vai financiar o passivo atuarial com outras receitas, que não são só as receitas da contribuição patronal, ele está
eu estou assumindo esse ônus enquanto cidadão também para custeá-lo, tá? Então, isso precisa estar em mente na hora de se discutir. Bom, agora, importante, em termos de aposentadoria, nós temos limitações. E que limitações são essas? As principais estão nas modalidades de aposentadoria. Eu quero fazer uma reforma. Você tem liberdade para fixar a idade, mas você tem que obrigatoriamente ter 3 possibilidades de aposentadoria. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria aposentadoria voluntária, que hoje tem como principal requisito a idade, né? Existe ainda as exigências de tempo de contribuição, existe as exigências de tempo no serviço público, no cargo, enfim, mas o principal requisito é a idade. Lembrando que dentro das aposentadorias voluntárias estão também as regras de aposentadorias especiais, né? Que tem previsão constitucional e também tem limites constitucionais, né? Que limites são esses? Vou dar um exemplo aqui do caso do professor. No caso do professor, a regra é clara ao dizer que você só pode reduzir 5 anos na idade. Então, se você vai fazer uma reforma local e vai estabelecer uma regra geral de 63 anos para o homem, por exemplo, o professor só pode ter uma redução de 5 anos. Então, a idade mínima do professor será de 58 anos, tá? Temos aí as aposentadorias especiais por exposição a agente nocivo. Você pode fazer a sua regra? Pode. 2 premissas das quais você não pode fugir, porque são normas de caráter geral e você deve observar. A necessidade de comprovação da efetiva exposição e a proibição de que esta aposentadoria seja fixada por categoria profissional. Ou seja, eu não posso dar uma aposentadoria especial para o médico porque ele é médico. Eu tenho que dar a aposentadoria especial para o médico porque ele comprovou que durante aquele tempo que a minha lei estabelece, ele esteve exposto a agente nocivo. Mesma coisa os servidores com deficiência. Os servidores com deficiência, para fazerem uso da aposentadoria, ou para que, quando se decidir pela regulamentação dela no município, não se pode escapar da premissa que está lá no parágrafo 4º, dizendo para nós que faz-se necessário a realização de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar. Ou seja, digamos que o município, eu já vi isso, já teve gente que me perguntou isso. Olha, Bruno, eu tenho uma dificuldade aqui de montar uma equipe multidisciplinar. Então, eu estou querendo colocar na minha lei que a avaliação do servidor com deficiência vai ser feita pela perícia médica. Eu posso? Não pode. Isso é inconstitucional. Tá? Eu vou fazer por presunção. Posso? Não pode. Isso é inconstitucional. Está bem claro lá a avaliação biopsicossocial. E isso é uma premissa que tem que ser respeitada nas reformas locais, tá bom? Então, temos que estar atentos a esses detalhes. Bom, são muitas questões que envolvem regras de aposentadoria, e aí a gente passaria aqui alguns dias discutindo isso, né? Então, eu resolvi trazer alguns outros temas importantes também da reforma que merecem discussão. O primeiro deles é o abono de permanência. Abono de permanência, né? Aquele valor que é pago para o servidor que, tendo preenchido os requisitos para se aposentar, optou por continuar na atividade, tá? É importante dizer que essa regra mudou um pouquinho. Por que ela mudou um pouquinho? Porque lá atrás a Constituição dizia ou melhor, os entes federados instituirão abono, né, cujo valor será igual ao da contribuição paga pelo servidor. Vocês estão vendo aí em destaque, né, em vermelho, que agora o ente federado pode, né, o servidor pode fazer jus ao abono de permanência. Então, se ele pode fazer jus, significa que o abono de permanência deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma faculdade. Do servidor? Não, do ente federado. Por quê?
porque o ente federado tem que ter lei local disciplinando o abono, né? E na segunda parte, em vermelho, vocês estão vendo aí que o abono será equivalente no máximo ao valor da contribuição, ou seja, essa lei local, ela pode estabelecer um valor menor do que o da contribuição. Ela pode estabelecer, por exemplo, 50% do que o servidor recebe a título de contribuição. Não há impedimento nenhum para isso, tá bom? Então, aí vem a grande dúvida. Muita gente me perguntando, Bruno, mas eu tenho uma lei aqui no meu município que diz que o abono é igual à contribuição. Esta lei, ela é inconstitucional depois da emenda 103? Não. Aconteceu com esta lei o fenômeno que nós chamamos no direito de recepção superveniente. Por quê? Porque se ela é uma faculdade do ente, e o ente já tem uma lei regulando o abono, ele exerceu essa faculdade. Se o abono agora pode ter valor equivalente no máximo ao da contribuição, ele está praticando pela sua lei o valor máximo permitido pela Constituição. Para que isso seja mudado onde já há abono, e todos nós já temos abono, né, o ente revogar a lei ou promover alterações nela, alterações essas que podem incluir, inclusive, a instituição de outros requisitos para a concessão do abono, como é o caso, por exemplo, de uma produtividade. Tem muito município aí que está alterando a lei do abono no sentido não de mexer no valor, mas de dizer que o cidadão que recebe abono, ele tem que ter uma produtividade mínima, ele tem que ter uma assiduidade mínima para poder receber este abono, tá? Então, tudo isso são situações que vão depender da legislação local, das definições do gestor, tá? E aqui é bom a gente deixar claro que o abono, ele não impacta diretamente no equilíbrio atuarial do regime, mas ele é um garantidor, e aí o Adilson vai ficar muito zangado comigo, mas ele é um garantidor de que aquilo que o atuário previu não vai acontecer, né? No bom sentido. E por que ele é um garantidor nesse sentido? Porque o Adilson vai lá e fala assim, olha, você tem aqui 50 servidores que podem se aposentar no ano que vem. E aí o Adilson vai lá e já coloca esses 50 lá na coluninha da despesa previdenciária, né? E aí, o que acontece? Como tem o abono de permanência, só se aposentam 20. Então, o Adilson errou no cálculo? Não, ele fez o cálculo corretamente. Mas, o que aconteceu? Aquele garantidor de que a conta dele não ia dar certo, vamos falar assim, né, Adilson? Aconteceu e segurou o servidor na ativa, o que acaba sendo, no final, um ganho para o regime próprio, tanto em termos financeiros imediatos, né, quanto até em termos de passivo atuarial no futuro, dependendo de algumas outras questões e premissas, tá? Então, isso é importante também deixar claro. Vamos mexer no abono? Tem ente federado hoje que, se mexer no abono, pode, inclusive, sair de uma realidade de superávit financeiro para uma realidade de déficit financeiro, né? Porque muitos hoje têm uma série de servidores na ativa já com direito adquirido à aposentadoria e que só estão na ativa porque recebem um abono de permanência, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de acúmulo, também é uma questão importante. O acúmulo, as regras de acúmulo, elas já estão valendo desde 13 de novembro de 2019. E pelas novas regras de acúmulo, gente, hoje é possível, ou melhor, é proibido o recebimento de 2 pensões deixadas por cônjuge ou companheiro. Como assim? Imagine o seguinte, o cidadão casou, né, e a esposa faleceu. E aí ele se casa novamente. Ele não terá direito a esta segunda pensão. Agora, é preciso ficar claro o seguinte, ele não está proibido de casar. O que está proibido para ele é receber uma segunda pensão caso essa esposa venha a falecer. Mas calma, por quê? Porque existe exceção.
E que exceção é essa? Eu sempre digo, inclusive esses dias eu estava falando, né? Hoje, pela Constituição, se os ex ou as ex, né, exerciam cargos cumuláveis, você pode receber mais de uma pensão de ex-cônjuge ou ex-companheiro, né? E aí, eu estava até brincando com o pessoal. Imagina que você vai lá e se casa, né, com um professor, com uma professora. Tá ok, ele falece, você está recebendo pensão por morte. Você conhece um novo servidor público, né? E aí, este servidor público vem e chega para a menina e fala assim: eu quero me casar com você. Antes de você dar o sim para ele, o que você tem que fazer? Você tem que perguntar qual o cargo efetivo que você exerce. Por quê? Porque você tem que entender ou tem que descobrir se é um cargo cumulável ou não. Por quê? Porque se for um cargo cumulável e ele morrer, você recebe as duas pensões. Agora, se não for um cargo cumulável, quando ele falecer, aquela menina não terá direito às duas pensões. Então, hoje, antes do sim do casamento, pensionista de servidor público tem que descobrir qual é o cargo do novo marido, sob pena de ficar só com uma pensão, tá? Também se aplicam as vedações do regime geral, né? Isso está previsto, inclusive, lá no parágrafo 6º do artigo 40, e aí chegamos no nosso amigo artigo 24, né? Esse artigo é um artigo polêmico, mas hoje ele nos autoriza o recebimento, né? Ou melhor, antes do artigo 24, continua sendo possível o recebimento de aposentadoria de um regime e de outro, ou seja, eu posso me aposentar no regime próprio e no regime geral, e vice-versa, né? E aí sim, o artigo 24, que diz que, no caso de pensão de cônjuge ou companheiro, essa pensão só pode ser acumulada com mais uma pensão de outro regime ou do regime militar. Esse mesmo artigo 24, ele diz ainda que a pensão de cônjuge ou companheiro de um regime pode ser acumulada com aposentadoria. E também diz que a pensão militar pode ser acumulada com aposentadoria, tá? E aí, gente, é importante dizer que esses últimos 3 casos que eu citei de cumulação tem uma regrinha muito interessante, né? Interessante, guardadas as devidas proporções. Interessante em que sentido? Nesses casos de acúmulo, né, não haverá mais o recebimento integral de todos os benefícios, tá? Então, como será feito? Imagine que a cidadã tem a pensão de um ex-cônjuge e agora ela adquiriu o direito a se aposentar e se aposenta. Ela receberá os 2 benefícios integralmente? Não. Ela receberá o mais vantajoso integralmente e o outro ou outros, né, serão reduzidos de acordo com essa pirâmidezinha que vocês estão vendo aí. E eu coloquei 2 pirâmides, uma com os percentuais e a outra com os valores máximos, né, que podem ser atingidos aí em razão das faixas de salários mínimos que são usadas nas pirâmides, ok? Eu trouxe um exemplo para a gente poder entender. Imaginem os senhores o seguinte: a pessoa era aposentada, né, e ganhava 5 mil reais. E aí agora o marido veio a falecer, e aí passa a receber uma pensão, ou melhor, fez-se o cálculo da pensão e o valor a que ela teria direito seria de R$ 2.500, pouco importa qual a metodologia de cálculo adotada, se da 103, se a anterior, ou se uma metodologia específica do município. Qual será o valor que ela vai... Bom, antes, a aposentadoria é o benefício mais vantajoso. Então, a pensão não será paga integralmente, ou seja, essa pessoa não vai receber os 2.500. E aí, aplicando-se as faixas da pirâmide anterior, nós temos que o valor da pensão será de R$ 1.836, tá? E é bom a gente deixar claro o seguinte: Bruno, mas eu tinha aposentadoria, ou a minha aposentadoria era anterior à emenda 103. O que a emenda 103 diz?
que não se aplica esta redução quando o direito a todos os benefícios tiver sido alcançado em data anterior a 13 de novembro de 2019. Então, se você tinha uma aposentadoria antes, né, da emenda 103 e a pensão é gerada agora, né, o óbito do servidor acontece agora, você está sujeito à nova regra. A mesma coisa, você tinha uma pensão antes, né, da emenda 103 e alcançou os requisitos para se aposentar agora, será feita essa metodologia de cálculo, e se o benefício menos vantajoso for aquele lá de trás, ele sofrerá redução. É isso que está lá no artigo 24. Para concluir, vamos falar um pouquinho aí de previdência complementar, né? Eu vou já abrir todas as telas, porque aí fica mais fácil a gente poder explicar para vocês, né? Previdência complementar, como eu disse, ela passa a ser uma obrigação de todos os entes federados a partir de 13 de novembro de 2021. Então, mas o município não tem estrutura. Ok, ele pode fazer uso de planos multipatrocinados ofertados por outras entidades, né? É público, o Estado de Mato Grosso não tem estrutura para ter uma instituição de previdência complementar. O que ele fez, ele faz uso hoje, ou passa a fazer uso a partir de hoje, de um plano multipatrocinado da SP Previcom, né? Que é a instituição que administra a previdência complementar dos servidores do Estado de São Paulo. E isso é possível quando a instituição tiver essa previsão, é possível fazer esse plano multipatrocinado, e talvez seja a única forma de viabilizar a previdência complementar na grande maioria dos municípios do país. Por quê? Porque a previdência complementar, e aí é o que vocês estão vendo aí, ela traz como principal modificação o fato de que, para quem ingressar antes, né, antes da sua instituição, o valor máximo de proventos é a última remuneração. Agora, para aquele servidor que ingressar após a sua instituição, os proventos serão pagos da seguinte forma: até o teto do INSS, a unidade gestora do regime próprio paga. Valores acima disso, previdência complementar ou as economias que o servidor fizer, porque a adesão à previdência complementar não é obrigatória. Então, o principal impacto da previdência complementar é justamente esse que vocês estão vendo aí. Os novos servidores, aqueles que ingressarem após a previdência complementar, terão as suas aposentadorias pagas pelo regime próprio limitadas ao teto do INSS. E o restante ele vai buscar na previdência complementar ou por aplicações e investimentos que ele venha a fazer, tá? Então, essa é a principal mudança. E quando tem uma mudança como essa, o que acontece, né? A gente sabe que se o cidadão vai se aposentar com o teto do INSS, a contribuição dele também incidirá sobre, no máximo, o teto do INSS. Então, vamos dizer que implementou a previdência complementar hoje aí em Toledo, um exemplo, hoje, né? E amanhã são nomeados 3 médicos e eles têm salário acima do teto do INSS. O percentual, a alíquota continua a mesma, 14%, mas a base de cálculo deles será R$ 6.101,06, mesmo ele ganhando, por exemplo, 8 mil, 9 mil, 10 mil. Tá? Então, isso acaba reduzindo também as receitas do regime próprio. Aí você fala assim, poxa, então o regime próprio vai perder? Não. Por quê? Porque o ganho no equilíbrio atuarial do regime próprio vai ser grande. Por quê? Porque o passivo atuarial, na hora de se calcular, como os benefícios terão valores limitados ao teto do INSS, o valor desses benefícios impactarão menos esse passivo. Tá? Então, assim, em linhas gerais, né, o que a gente pode colocar aí sobre a emenda 103 e os servidores municipais são essas questões, principalmente diante do fato de que Toledo já fez parte do dever de casa, né, Roseli? Já resolveu o problema da alíquota, já resolveu o problema da transferência dos outros benefícios
para a prefeitura, né? Então, a parte do problema, ou parte do dever de casa, porque não é um problema, né? É uma missão nossa, ela já está cumprida, o dever de casa já foi feito nesses aspectos. Falta outra parte, né? Decidir se fará reforma ou não, e não tem escolha, preparar-se para que em 12 de novembro de 2021 já esteja ofertando previdência complementar para os novos servidores do município. Ou melhor, até 12 de novembro de 2021 já esteja ofertando previdência complementar para os seus servidores. No mais, eu estou à disposição de vocês para alguma dúvida, algum esclarecimento e para a gente poder debater, porque é um tema riquíssimo e é um tema que eu não me canso e gosto muito de falar sobre ele. Obrigada, Bruno, pelos esclarecimentos, pelos pontos que você nos trouxe, e realmente esse é o nosso dever e ao que a gente vai ter que decidir no ano de 2021. Mas encaminhando agora para o final, eu acho que vou fazer mais uma rodada de perguntas com os nossos conselheiros que estão participando aqui em tela virtual. Agora começando então pelo Jaldir, para ver se ele tem alguma questão aí para o grupo. Bruno, obrigado pela sua apresentação, foi de extrema clareza, né? Mas fazendo um gancho com relação a tudo que foi apresentado, um paralelo, né? Nós sabemos que eu não encontrei até hoje, ou não vi até hoje, um plano de previdência, um regime próprio, que seja superavitário, né? A maioria é deficitária. Pensando nisso, essa emenda 103, eu tenho duas perguntas, na verdade. A emenda 103, ela veio, na verdade, atender uma demanda legal para a maioria dos regimes, né? Porque não tem mais saída, não tem mais milagre para fazer alguma coisa, né? Então, ele trouxe essa liberdade para os entes federativos, né? Os estados e municípios. A pergunta é assim, com mais clareza, até onde vai essa liberdade? Ou ele pode ir além do que já foi? Eu acredito que não, né? Mas ele pode, o ente federativo, ir além dessa emenda, né? Se por acaso ele fizer tudo que o dever de casa e ainda assim persistir o déficit, né? E a outra pergunta a partir do momento, né, da 103, lá de novembro de 2019, não é a partir dali que o servidor entrante, por exemplo, no serviço público, ele já fica limitado ao salário da Previdência Social? Ou é a partir da instituição da Previdência Complementar? Okay? Vamos lá. Essa sua fala inicial sobre nunca ter visto regimes desequilibrados atuarialmente, eu comungo com você. Eu também nunca vi, mas eu lhe digo o seguinte: ontem eu vi o Alex Rodrigues, né, subsecretário de Previdência, né, do Ministério da Economia, dizer que existem 40 regimes próprios no país que são superavitários, de 2.100 e alguma coisinha, 40, né? Então existe alguém, né? Existe alguém. O que acontece? Vamos pensar, em termos de limite de reforma, é aquilo que a gente já falou. Você pode estabelecer as regras, não precisa botar 65, 62 como pôs a União, pode pôr mais, né? Então é o que a gente falou aqui. Mas digamos que você fez a reforma, né? E a sua reforma ainda não é suficiente para zerar o passivo atuarial. Você pode lançar mão de algum artifício ainda? Pode, da chamada contribuição extraordinária. Ela está prevista também lá no artigo 149 e consiste basicamente em você dividir o passivo atuarial com o servidor, né? Então, você exigiria uma contribuição além deste servidor, dos 14 que ele já paga, né, para poder financiar esse passivo. Agora, o que acontece? Não é tão simples assim. Tá? Para que se lance mão da contribuição extraordinária, você precisa evidenciar que tomou todas as medidas necessárias para financiar o passivo atuarial e ainda assim ele existe. Como assim? Eu tenho aqui uns 3 imóveis que eu acho que dá para pôr na Previdência, mas eu não quero pôr, não.
eu vou segurar aqui e vou lançar mão da contribuição extraordinária. Pode-se entender que você não cumpriu a regra constitucional que diz que o ente federado tem que cumprir ou tem que demonstrar que tomou todas as medidas possíveis para financiar o passivo atuarial. Tá? Então, mas essa é uma outra alternativa. Com relação à aplicação do teto do INSS, é muito pertinente a sua pergunta. Por quê? Porque muitas pessoas vêm me perguntando isso, e eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, falando isso, né, em lives. Tá? Mas veja bem, quando você vai lá no parágrafo 2º do artigo 40, o que ele diz? As aposentadorias do servidor público não podem ser inferiores ao salário mínimo e não poderão ser superiores ao limite máximo de benefício do INSS. Ponto. Não. Vírgula. Observado o disposto nos parágrafos 14 e 16 deste artigo. E quando você vai lá para o parágrafo 14 a 16, ele, mais especificamente o 16, ele diz que você só pode aplicar o teto do INSS a partir do momento em que você oferece o plano de previdência complementar. Então, você não pode fazer a leitura isolada do parágrafo 2º. Tem muita gente realmente indo nessa linha e entendendo dessa forma. Mas quer me parecer que não é a leitura mais correta, tá? A leitura mais correta para mim é você ir lá no 16, como manda o próprio parágrafo 2º, para verificar que lá está claro que o teto do INSS só se aplica a partir do momento em que a previdência complementar foi implementada e para aqueles que ingressaram após ela, né? Lembrando que lá no parágrafo 14 tem a previsão de que o município pode estabelecer regra para quem já está a migrar para a previdência complementar. Aí quem migrou também está sujeito ao teto, mas isso é uma exceção, tá? Vamos pela regra geral. Pela regra geral, teto do INSS, por força do parágrafo 16 do 40, somente após a instituição da previdência complementar. Detalhe, o que é instituir previdência complementar? Isso precisa ficar muito claro. Instituir previdência complementar não é você fazer a lei estabelecendo o teto do INSS e dizendo que vai ter previdência complementar. Instituir previdência complementar é você oferecer um plano de benefícios para os seus servidores. Também tem muita gente dizendo, fez a lei, já basta. Não. Por quê? Como que eu vou dizer que eu instituí previdência complementar se o servidor, ao bater a porta da prefeitura para se filiar a um sistema complementar, não vai encontrar uma unidade gestora, não vai encontrar um plano, não vai encontrar uma entidade que vai fazer essa gestão? Então, para mim, instituir previdência complementar é oferecer plano de benefício. Tá? Muito bem. Mais uma vez, esclarecedoras as suas explanações. Obrigado.